Deus, é diante de desafios como esse que nos deparamos com o texto sagrado nessa noite, na sequência da nossa carta aos Coríntios, para aprender aquilo que o Senhor Deus, por meio da sua palavra, deixou para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Nós observamos no começo da carta que Paulo, ainda naquela introdução praticamente que nós fizemos em duas partes, no primeiro momento ele apresenta-se aos irmãos em Coríntios, diz quem são os seus destinatários. De certa forma, naquelas poucas palavras, nos 3 versículos, ele conseguiu fazer com um resumo da carta, dizendo que é apóstolo chamado pela vontade de Deus e está ali para falar com aqueles que foram santificados em Cristo, embora não se referiu ao fato de serem santos, mas que foram santificados para que a glória não fosse do homem, mas de Deus. E aí então, nós estamos caminhando nesse texto e apreciando cada detalhe, o apóstolo Paulo inclusive fazendo ações de graça, dizendo: dou graças a Deus porque vocês são ricos, ou melhor, foram enriquecidos por Cristo Jesus. É diferente ser rico e ter sido enriquecido. Não tínhamos nenhuma dignidade, nenhum valor, nenhum privilégio, nenhuma vantagem, mas o Senhor, por sua infinita graça, derramou sobre nós os seus dons e nos enriqueceu com toda sorte de bênçãos celestiais para a glória do seu próprio nome. Mas então Paulo começa a entrar hoje no conteúdo da carta, naquilo que realmente ele está disposto a confrontar cada um dos irmãos. Nós abordamos e começamos a observar ele buscando um meio de interação, de corrigir um dano terrível que assola a igreja de Coríntios, mas que ainda hoje no nosso contexto tem também perturbado de muitas maneiras a igreja do século 21. A desavença, as intrigas, as discórdias, os mexericos e coisas que interrompem a graça de Deus em sua vida. No texto de hoje nós fomos um pouquinho a mais para poder fechar o pensamento do apóstolo, porque ele queria dizer também, eu batizei alguns irmãos e fiz alguma coisa, mas eu não tenho nenhum interesse, não preguei o evangelho para vocês com nenhum interesse, a não ser apresentar a cruz de Cristo. Por isso anula-se qualquer perspectiva de sabedoria humana. Então hoje, o nosso texto que eu vou chamar de evangelho pleno, evangelho absoluto, aquele evangelho completo que resolve todas as nossas pendências espirituais, nós vamos seguir 3 passos. O primeiro, Cristo jamais pode ser dividido por personalidades humanas. Eu até que poderia dizer, Cristo não é dividido por denominações, por organizações, por instituições, por qualquer coisa que você pensar nos homens da vida. Cristo não é dividido. Cristo é o mesmo sempre para todos, é único, é absoluto, é suficiente. Ele é o único Deus verdadeiro e a vida eterna em quem nós confiamos. Na segunda observação, nós vamos perceber que o evangelho não é baseado na sabedoria humana. Isso Paulo deixa bem claro, para dizer assim, eu não quero que se anule o poder de Deus. Não são os recursos, não é a sua teologia, as suas faculdades, o seu treinamento, a sua experiência pessoal, os seus doutorados e PhDs, em tudo que você imaginar. Nada disso pode substituir o tão poderoso poder do Evangelho de Cristo Jesus, que não vem pelas coisas humanas. E aí então nós vamos aprender no final de hoje, nessa reflexão do Evangelho pleno, uma coisa que nós tínhamos uma letra, até não me lembrei na hora de acrescentar, na nossa liturgia do culto, uma letra que diz que o tema do bom pregador é a cruz. Porque a principal mensagem do Evangelho chama-se a cruz de Cristo. Nós podemos pregar coisas lindas, existem muitas coisas lindas para se pregar na Bíblia Sagrada. Nós pregamos coisas maravilhosas, poder de Deus, renovação, consagração, derramamento do Espírito Santo, escatologia, a vinda de Cristo. Tudo que você puder imaginar, a Bíblia Sagrada é uma das maiores fontes de riqueza, de sabedoria, de conhecimento que alguém pode imaginar na face da terra. Nenhum cientista conseguiu desvendá-la na sua plenitude, porque Deus escondeu
essa sabedoria dos sábios, dos entendidos, e preferiu revelar àqueles que são pequeninos, que creem no seu nome. Mas a mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa do mundo, que tem o poder de transformar a minha e a sua e a vida de todos aqueles que creem. Então, queridos, você pode imaginar o contexto de uma igreja? Eu disse que Paulo passou pela cidade de Corinto aproximadamente 1 ano e meio. Foi o suficiente para ele pregar o evangelho, levantar alguns irmãos, plantar uma igreja, anunciar a bondade de Cristo àquelas pessoas. E logo daí, na sequência, Paulo deixou ali alguns irmãos, cooperadores, que ficou ali trabalhando. Apolo foi um deles. E aí então ele foi para Éfeso. Em Éfeso ele ficou 3 anos, pregou o evangelho também, plantou uma igreja e mandou o evangelho sempre na sequência. E de lá de Éfeso ele recebeu algumas informações. E você observa que Paulo não tem aqueles arrodeios de dizer assim, eu ouvi falar. Paulo não é aquele tipo de crente que fala assim, olha, fulano de tal, alguém me disse, me contaram. Não, Paulo diz assim, eu fui informado pela casa de Cloé. Você deve perceber isso. Paulo diz assim, Demas me abandonou, amou o presente século. Ele conta logo tudo. Ele não é a história daquele que conta o nome, o milagre, não conta o santo não. Ele conta o nome do santo sim. Se é escândalo, se é coisa ruim, ele diz logo que é para todo mundo ficar atento e ninguém ficar preocupado com isso. Então, como diria na linguagem do nosso adágio popular, Paulo não tem papa na língua. Ele conta mesmo o que tem que dizer, nua e crua. E aí, para evitar que alguém fique dizendo assim, quem foi que contou? Quem foi que disse? Quem foi? Não, eu sei pelos irmãos da casa de Cloé, que me contaram que há dissensões, há divisões entre vós. E vocês podem imaginar qual é o prejuízo que pode acontecer com uma igreja dividida. O Jesus, nosso Deus, falou assim, um reino dividido não subsiste. Nós não conseguimos prevalecer com um grupo de um lado, um grupo de outro, um pensando numa coisa, outro pensando na outra. Ele disse no começo da carta, vai dizer mais na frente, dizendo assim, eu quero que vocês tenham o mesmo pensamento, sejam unidos de alma, tenham o mesmo espírito, pensem a mesma coisa, e tenham, assim, tudo centrado numa única direção. É como tentar empurrar um carro, uns empurrando de frente para trás e outros de trás para frente. É claro que esse carro não vai sair do lugar, ou se vai sair, vai ficar para lá e para cá, conforme a força daquele grupo que tiver do outro lado. Não vai prevalecer. A igreja não pode ser dividida. O corpo de Cristo não pode ser dividido. E aí deixa eu acrescentar uma coisa para vocês. Nós estamos falando disso dentro de uma própria igreja local. Estamos dizendo disso assim. É a igreja de Corinto, é a DGO. Mas eu estou falando também do reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus na terra tem sido dividida. Irmãos, o rótulo não significa absolutamente nada. O nome que se colocou lá, batista, presbiteriano, assembleano, isso não significa nada. O que nós temos que observar é se Cristo é o centro daquela igreja, se Cristo é o caminho certo que o povo está seguindo, se estão obedecendo e seguindo as instruções que Ele tem informado para nós, se nós andamos de acordo com a Escritura Sagrada. Então Cristo é o mesmo. Cristo não foi dividido um pedaço para ali, um pedaço para cá, porque aqueles homens estavam divididos baseados nas personalidades humanas. Aqueles que eram mais legalistas diziam, eu sou de Cefas, porque Cefas, ele tem isso e tem aquilo, andou com Jesus, e ele é judeu original e tal, etc, etc. Aqueles que eram mais, sei lá, teólogos, eu sou de Paulo, Paulo foi que me batizou e fez isso e fez aquilo outro. O outro diz, eu sou de Apolo, Apolo é muito mais eloquente, é poderoso em palavras e obras, e é ele que me instruiu. E tinha uns que eram mais crentes que os outros. E eu sou de Cristo, não escuta, não tenho obreiro, ninguém manda em mim. Você já viu falar isso? Já viu que tem uns crentes que falam assim, eu só tenho, meu líder, meu pastor é Jesus Cristo. Eu não obedeço a ninguém, eu só obedeço a Jesus Cristo. Também Paulo disse assim, você está equivocado. Não é por aí o caminho. Cristo não está dividido. Eu fui levado aqui, eu fui trazido aqui para pregar o Evangelho. E o evangelho que eu vim pregar, eu não trouxe com sabedoria humana, porque os judeus ali, naquele contexto também, naquela carta, os irmãos coríntios ali, em plena Grécia, eles estavam absolutamente envolvidos e embriagados com a questão da sabedoria humana. Alguns que estavam, dizem alguns historiadores que prevalecia inclusive o grupo maior de Apolo e de Paulo, porque eram os mais eruditos, os mais eloquentes, os mais habilidosos com a palavra, que eles sabem mais, etc, etc. Mas Paulo disse assim, mas eu não trouxe a sabedoria humana. Se você estiver pensando que o evangelho, eu vou dizer uma coisa para você. Se você estiver pensando que o evangelho, o poder do evangelho está no conhecimento, você está equivocado. Conhecimento é uma das vantagens que Paulo disse assim, eu tenho e usei como esterco.
O esterco só tem a finalidade de adubar. Ajuda a crescer, ajuda a desenvolver, mas não é ele a essência do conteúdo da sua mensagem. Se você está pensando que foi porque você estudou direito, engenharia, medicina, se é porque você fez teologia, PhD, isso não resolve. Isso não resolve. Nós conhecemos pessoas muito mais leigas, muito mais simples. Nós temos nesse ministério pessoas muito mais leigas que mal falam direito os nomes, as palavras, mas têm autoridade espiritual. Porque o poder do Evangelho não é o poder da sabedoria humana, não é o poder humano, é o poder de Cristo Jesus. Nós temos um pastor ali no interior, ali no entorno de Brasília, um homem já está jubilado, já passou dos 80. Às vezes eu brinco com ele assim, cuidado senão o guarda te multa, que depois dos 80 a gente vai sair na rua, guarda caneta. E ele largou uma igreja, deixou a igreja que ele pastoreava, já bem desenvolvida, e foi para um bairro novo que estava se abrindo ali, disse, eu comprei um terreno aqui, vou abrir essa igreja aqui. Aí abriu aquela igreja ali, começou a dirigir os cultos por ali, e um certo dia no movimento, sabe aqueles movimentos no Cidade Novo, uma pessoa apareceu endemoniada, e eles chamaram tudo quanto foi gente que tinha, tudo quanto foi denominação, igreja que tinha aí, e o sujeito estava quebrando meio mundo, e arrebentando com tudo, e segurando, derrubando gente, e pegava daqui, chama um líder dali, chama um pastor daqui, chama um obreiro daqui, chama um Vaticano, chama quem quer que tem por ali, e chama daqui, chama dali, vai aquele alvoroço tudinho, e nada de resolver. Aí tinha um irmãozinho que olhou de longe e disse, eu vou ali chamar o pastor Aprígio. Está lá, visitando ali. A Bíbliazinha, eu vou. Vamos lá ver o que está acontecendo. Sabe aquele crente que ele já é chorão por natureza, ele já vive chorando na presença de Deus. Irmão, quando ele chegou perto, a uma distância assim, sei lá, uns 50 metros, o bicho deu um esturro lá, derrubou não sei quantas pessoas, já foi para disparar na carreira. E ele disse assim, pode esperar aí. Ficou rosnando no chão. Mexe para aqui, mexe para ali, vai para aqui, puxa dali, puxa daquela, e vai daqui, puxa daqui, e não consegue sair do lugar. Ele chega lá, sai no nome de Jesus. Puf. Foi embora. Não é pela competência humana, não é pela formação teológica, não é pelo preparo intelectual, é pelo poder de Deus. E por que então os seres humanos se dividem em opiniões diversas? Eu fico pensando como é terrível, ainda hoje no nosso contexto, os irmãos aqui, pela graça de Deus, a gente foi pensando, até acabar com os congressos, não foi? Acabar com os congressos e dizer, não, vamos fazer um só, vamos fazer um congresso só, o Celebrai, e ali tem jovem, adulto, mulher, homem, criança, adolescente, vamos fazer um só, porque eu já tinha me cansado de dizer assim, não, congresso de jovem teve mais gente, congresso de homem foi melhor, não, mas o congresso de mulher tinha mais unção, outro congresso, meu Deus do céu, nós estamos trabalhando para quem? Somos o mesmo corpo, e você nunca viu a mão criticar do pé. Você está... E o pé criticar da orelha. Essa orelha... Não, nós somos iguais, irmãos, somos um corpo só, em Cristo Jesus, levantados para servir aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por isso nós somos um, só um, em Cristo Jesus. Paulo diz assim, olha, se vocês estão querendo trazer a honra para mim, eu vou logo dizendo para vocês, eu não morri por ninguém. E Apolo também não morreu por ninguém. Nenhum de nós fomos crucificados pelo pecado de ninguém. E tem mais, para começo de conversa, nem batizar vocês eu batizei, que é para ninguém dizer que foi batizado no nome de Paulo. Tudo que acontece no reino de Deus, tudo que acontece no cristianismo, tudo que acontece na igreja, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, tudo que acontece na DGO, é no nome de Jesus. Não tem outro nome, queridos. Às vezes eu fico impressionado como as pessoas gostam de fazer esses lobbies, né? Em cima dos referenciais humanos. E de vez em quando alguém usa assim, é um pregador 5 estrelas. Eu falei, é Jesus.
É Jesus que vai vir pregar. É certeza. Porque 5 estrelas, eu conheço Jesus porque Jesus tem 5 estrelas. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você conhece outro que tem essas prerrogativas? Você conhece por acaso algum outro pregador no mundo que seja maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz? Não conhece. Então é Jesus, porque Jesus é absoluto. Ele é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda exaltação. E Ele está aqui nessa noite. Agora, o que o apóstolo está dizendo assim? Além de você não poder viver nessa desunião e nessa concorrência, porque o evangelho não é uma concorrência, nós não estamos aqui para ser melhor do que o outro, nós somos todos comprados pelo mesmo preço, aqui não tem um grande e um pequeno, o pastor presidente não é maior do que o porteiro, do que o irmão que está lá no estacionamento, aqui nós somos todos iguais, porque todo mundo foi comprado pelo mesmo preço, ninguém custou um copo de sangue e o outro custou uma gota, aqui todo mundo foi comprado pelo mesmo preço, pelo mesmo sangue, aqui ninguém valeu dólar ou euro, ninguém comprou, foi comprado por pedra de ouro, pedra preciosa. Aqui o único preço que paga a alma do homem se chama o sangue de Jesus. E Jesus morreu por mim, mas morreu por você também. Todos nós temos o mesmo valor. Então, se por acaso, se por algum momento, em alguma circunstância, passou pela sua cabeça que você é melhor do que o irmão que está do seu lado, peça perdão para Deus. Você não é. O mundo de hoje está cheio de vaidades. Tem hora que eu chego no ministério que eu trabalho, lá no trabalho secular, e eu vejo as pessoas vão crescendo de função e vão ficando assim tão... E tem hora que eu fico pensando que o cara pensa que é Deus. Um dia eu estava numa situação tão parecida, que eu falei assim, olha, acho que metade dessa sessão pensa que é Deus. E a outra perguntou, e a outra metade? A outra metade tem certeza. Absoluto. E eu vou dizer uma coisa, um segredinho para você. Você não é Deus. Você é servo. Por isso, querido, abraça seu irmão. Tenha confraternização com seu irmão, tenha comunhão com seu irmão e ame o seu irmão. Se você tiver queixa contra o seu irmão, perdoe seu irmão. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O cristianismo só é forte com comunhão. Você se lembra do Salmo 133? Bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Não é união não, tá? Fala direito. Comunhão. Aí diz assim, o óleo desce sobre a cabeça e vem pela barba de Arão e cai pela gola da sua roupa, na orla dos seus vestidos. Você deve se lembrar do peitoral de Arão, que tem o nome de todas as tribos de Israel, estão todas em volta do peito dele, representa toda a igreja e está todo mundo unido em torno do coração de Jesus e o óleo do Espírito Santo derramando sobre nós. Por causa da comunhão, por causa da comunhão. Nós vimos semana passada, olha, foi para isso que ele nos chamou, é o nível de comunhão, é o posicionamento em Cristo Jesus. Você está no meio de 10 mil ou você está no meio de 3? Você precisa se posicionar nele, porque, olha o Monte Hermon, o mais alto da Palestina, vem de lá de cima, vem o orvalho cai sobre os montes de Sião, que são todos os outros montes que estão abaixo do Hermon, e vai e joga lá para o vale de Bazã, e dá uma fertilidade das maiores de todas, e o Senhor diz, e ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Por onde tem essa bênção, querido? Você quer saber onde está a bênção da sua vitória espiritual? Onde está a bênção da sua vitória material? Onde está o seu crescimento, a sua prosperidade? Onde está o sucesso no seu trabalho, na sua família, no seu lar, no seu emprego? Onde está? Você sabe onde está? Está nos irmãos viverem unidos. Mas tem um detalhe. Alguns homens pensam que saber um pouco mais pode torná-lo mais importante. Que ser doutor pode ser melhor. E que a sabedoria adquirida lá na faculdade pode dar a você um privilégio maior. Eu vou dizer uma coisa, vai diferenciar só o seu intelecto. Você vai saber um pouco mais das coisas terrenas.
Mas Paulo fez questão de dizer uma coisa: Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Deus confundiu a sabedoria do mundo. Porque se alguém pensar que é sábio, está se tornando louco. Porque não vai conseguir jamais entender as coisas espirituais. Você já viu Paulo dizer: o vento sopra onde quer, quando quer, e ouve-se as suas vozes. Mas ninguém sabe para onde ele vai, nem de onde ele veio, nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que nasce do Espírito. Aí fica todo mundo voando. Que negócio é esse de vento? Vai para lá, vento vai para cá, e escuta a voz do vento e tal. E quem nasce do Espírito, assim como o vento, vai para lá e para cá. E ninguém entende nada. E diz: Paulo, por que eu não entendi nada? Porque você não tem a mente de Cristo. Você só entende as coisas espirituais se você for um homem espiritual. Um homem natural conhece tudo que é das coisas naturais, mas não entende nada da vida espiritual. Agora, interessante, um homem espiritual, ele entende todas as coisas e por ninguém é entendido. Então vale a pena ser espiritual. Mas por que o homem espiritual é assim? Porque o homem espiritual tem a mente de Cristo, meu irmão. Ele faz tudo, ninguém compreende ele, mas ele compreende todas as coisas. Porque ele pensa como Jesus, ele anda com Jesus, ele conhece Jesus, Jesus conhece ele, tem intimidade com Jesus. E o que você quer mais? O evangelho que você vive, o evangelho que nós pregamos, o evangelho que transformou sua história, o evangelho que resgatou você do pecado, o evangelho que te libertou do vício, da droga, que te transformou num alcoólatra para um servo de Deus, o evangelho que te arrancou lá da sarjeta, que te libertou das cadeias do inimigo. Esse evangelho não é baseado em sabedoria do homem. Esse evangelho não é baseado em conhecimento intelectual. Esse evangelho não é baseado no dinheiro. Esse evangelho não é baseado na postura, no estado social. Não é poder da política, não é poder do número de pessoas. Esse evangelho é poder de Deus. Esse evangelho é sabedoria de Deus. Esse evangelho é graça de Deus. Esse evangelho depende de Deus. Só dele. Por isso Paulo apresenta a confusão maior do evangelho. Você sabe por que eu preguei só o poder de Deus? Você sabe por que eu fiz questão de nem mostrar o que eu sei? Você vai ver no capítulo 2, ele dizia assim: irmãos, quando eu fui pregar o evangelho para vocês, eu fui me tremendo todinho, com temor e tremor. E eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque eu nada me propus saber entre os homens, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque eu nunca pensei na possibilidade de a vossa fé se apoiar na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então escute uma coisa. O poder de Deus está numa coisa que nenhum homem entende: a cruz. Eu vou imaginar uma coisa: por que os homens não acreditaram no poder da cruz? Porque os judeus estavam esperando um guerreiro. Porque os judeus estavam esperando um desbravador. Porque os judeus estavam esperando um rei assentado num trono, com um cetro na mão e um exército na sua retaguarda. E de repente apareceu um rei montado no jumento, sem nenhuma arma na mão, sem nenhuma vestimenta de guerreiro, andando praticamente com as alparcas de couro. Uma multidão de homens e mulheres e crianças cantando e dizendo: glória a Deus, hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome de Jeová. Mas eu não estou entendendo, que rei é esse? É um rei que não tem exército, é um rei que não tem espada, é um rei que não tem trono, é um rei que não tem nada. Ele diz: eu sou um reino, eu sou o rei, mas o reino que eu tenho não é desse mundo. Não vou governar a pessoa pelo poder. Não vou governar a pessoa pelo poder da espada, mas pelo poder do amor. Tem uma frase que Napoleão Bonaparte citou, e disse assim, que Alexandre o Grande, César e eu, disse Napoleão, conquistamos grandes impérios, mas usando a força do nosso exército. Só um, que foi Jesus Cristo, construiu o seu império baseado no amor. Mas ainda hoje, milhões morreriam por ele.
Quem está dizendo essa frase é alguém que entendia de guerra, mas que conhecia o poder do amor. Jesus quer lhe dizer uma coisa para você. Você pode imaginar o que é a cruz? Você está esperando um guerreiro com todas as forças e vem um homem simples. Você está esperando um homem que reage e você encontra um homem que se entrega. Você está esperando um homem que desbofeteia e é um homem que se deixa esbofetear. Você está esperando um homem que crucifica, mas é um homem que se deixa crucificar. Você está esperando um homem que chega desbravando e ameaçando e escarnecendo do adversário, mas é um homem que se deixa escarnecer. E aí você cria uma confusão, porque Paulo está dizendo assim: essa cruz de Cristo para o grego, para o gentil, isso é uma baita de uma loucura. Ninguém vai entender um negócio desse, nem na China, diríamos aqui na nossa expressão verbal. E aí diz assim: e essa cruz de Cristo para o judeu, isso é um escândalo. Porque só ia para a cruz condenado de morte, só ia para a cruz gente ruim, só ia para a cruz gente condenada aos crimes mais hediondos e mais terríveis. Tinha que morrer, crucificar. Como é que eu vou entender um negócio desse? É que a linguagem de Deus é diferente. Ele não queria na força. Ele queria o seguinte: esse sujeito que matou e roubou e praticou crimes hediondos, ele tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus amou ele. Deus teve misericórdia dele e de todos nós. E eu vou resgatar ele, eu vou justificá-lo, eu vou torná-lo santo de novo. Eu vou trazer ele para uma postura, para uma posição de homem livre e liberto das suas pressões e das suas crucificações e de tudo aquilo que quiserem fazer com ele. Como eu vou fazer isso? Na força? Pense no julgamento. Sabe quando tem um julgamento, tem um advogado de defesa ali e tem um promotor do lado de cá. E no meio, entre o advogado e promotor, tem uma coisa chamada lei. E a lei é a pura verdade que não tem nenhuma possibilidade de ser recuada, ela tem que ser cumprida. Só que entre o promotor, o advogado, o acusado e a lei, Deus enfiou uma outra coisa e confundiu ainda mais: misericórdia. Outro dia uma pessoa perguntou assim: não tem como ter misericórdia e ter lei, porque a justiça é uma coisa e a lei é outra. Como é que tem lei, justiça e misericórdia junto? O advogado diz assim: eu queria que ele fosse absolvido, porque ele fez, cometeu assim. Não. O promotor, que é o acusador das nossas almas, abre a lei. Mas a lei está aqui a nosso favor. A alma que pecar, essa morrerá. Aí o advogado diz assim: tá bom, resolva esse problema. Eu morri no lugar dele. O crime vai ser pago, a lei vai ser cumprida, a justiça vai ser executada. Cristo é crucificado e morre pelo pecador, pelo ímpio, pelo malfeitor, por aquele que cometeu crimes hediondos, por aquele que não merecia nenhum passo, nenhum ato de misericórdia. Mas ele morreu por todo aquele que crer no seu poder e no seu evangelho. E aí quando o promotor diz assim: mas tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus já morreu no lugar dele. Só tem uma coisa que eles não contavam: é que Jesus que morreu é o mesmo que ressuscitou e vive para todo sempre. É por isso, meus amados irmãos, que quando o apóstolo e quando o Senhor Jesus fala sobre, por exemplo, um culto de ceia, terça-feira é o culto da nossa ceia do Senhor, uma coisa linda, e no culto da ceia a gente se lembra da crucificação. E o apóstolo Paulo doutrina sobre a ceia e não fala sobre a ressurreição.
Porque a ressurreição é só uma consequência da cruz. A ressurreição é uma consequência da morte. Mas o que Jesus quis fazer é o seguinte: eu morri para te salvar, eu morri para te perdoar, eu dei o meu sangue para resgatar a tua alma, eu dei o meu sangue para te livrar da morte, do pecado. E foi por amor que eu morri por você. Então a mensagem que tem que ser pregada é a mensagem da cruz. E Paulo diz assim: se alguém tiver alguma coisa para se gloriar, pode se gloriar na cruz. Se alguém tiver vantagem para contar, conte a vantagem da cruz. Porque você não foi salvo pelo seu jejum, você não foi salvo pela sua oração, você não foi salvo pela sua santidade, você não foi salvo pela sua consagração, você não foi salvo porque você praticou atos de bondade. Não, você sim pode ser salvo pelo poder da cruz de Cristo que morreu no teu lugar. Só por isso. Olha como termina o texto de hoje. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus a louca sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, então Deus resolveu salvar os crentes pela loucura da pregação. E o que eu estou falando aqui hoje pode parecer uma loucura, mas é a verdade. Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo justo, inocente, santo e puro, para resgatar todo aquele que não presta. É ou não é uma loucura? É ou não é um escândalo? Mas ele acrescenta ainda: porque tanto os judeus como os gregos pedem sinais e buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. É Cristo crucificado que nós pregamos. E sabe quem ele é? Esse Cristo crucificado, para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, mas para nós, poder de Deus. Então escute, antes de eu encerrar, eu faço o que sempre faço: convido você que ainda não tem esse poder para recebê-lo. Convido você que ainda não tem essa intimidade com Deus para recebê-la. Convido você que diz assim: não tem mais jeito para a minha vida, para dizer assim: mas Cristo morreu por você. Então, se essa noite tiver uma pessoa aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus e alcançar a vida eterna pela cruz de Cristo, levante a sua mão. Só levante a sua mão. Perde o valor. Vamos nos levantar. Foi um amor tão intenso. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem amor como esse. Não tem misericórdia como essa. Seu amor está acima de todas as coisas.
graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo, e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora, e para todo sempre. Que todos digam amém.